agradeço o convite. Nossa, legal, muito obrigado. Gente, vamos começar falando. Lilian, deixa eu te perguntar primeiramente. É um programa inédito, né? É um programa inovador aqui no nosso país, que foi criado aonde? De onde surgiu essa iniciativa voltada para os jovens adolescentes com autismo? Essa iniciativa surgiu da psicóloga Wandersônia. Uhum. Ela criou esse programa vendo alguns adolescentes que ela atendia e viu que realmente funcionava essa integração e que conseguia trabalhar essas habilidades em grupo, né? Uhum. E aí ela desenvolveu esse programa. Ela desenvolveu esse programa e começou a testar nos adolescentes que ela já atendia. E viu o resultado maravilhoso. Viu esses adolescentes se transformando, evoluindo. E ela falou, por que não criar realmente um programa e levar para todo o Brasil? Porque ele é um programa que não ajuda só o adolescente, ele transforma famílias. Muito bem. Inclusive, a gente nota, Lilian, o quanto que, em alguns casos, é difícil de falar de autismo com pessoas na fase já adulta, saindo da fase infantil. Porque hoje nós estamos acompanhando, né, Maura, ainda bem uma evolução quando a gente fala do conhecimento, da informação sobre o autismo. Porque antes, né, não se falava muito sobre esse assunto. E cada vez mais os papais, as mamães estão conhecendo, estão atentos aos principais sintomas e diagnosticando aquela pessoa desde cedo. O que diferencia hoje, Maura, na sua visão, esse programa se comparado com os demais aqui no nosso país? O TEATIM, você disse? Isso, exatamente. O TEATIM, ele é um programa estruturado e aí ele tem começo, meio e fim, né? Então, a ideia dele é promover essas habilidades sociais e aí aplicar as competências, ensinar os adolescentes a aplicar essas competências sociais no meio, né? Porque essa é uma das maiores dificuldades que eles têm. Então, eu acho que é justamente isso, essa estrutura, né? E também a questão de ser ali para adolescentes. A gente percebe uma lacuna muito grande nisso, na questão do autismo para adolescentes e principalmente adultos. Porque hoje em dia a gente tem mais terapia para crianças, né? Já que é na infância ali, né? Logo na primeira infância, que os pais precisam levar essas crianças para os médicos, né? Para fazer as terapias e etc. E aí acaba que esse pessoal, né? Essa idade mais avançada, fica um pouquinho para trás, entende? Então o TEATIM, ele veio justamente para isso, para tentar ajudar, né, esses adolescentes nessa faixa etária, que a gente sabe que a adolescência é uma faixa etária, né, difícil para todo mundo. Então para eles é ainda mais, justamente por conta dessas dificuldades na interação social que eles têm, entende? E aí no nosso programa a gente acaba ensinando ali em toda a sessão alguma coisa. Então, por exemplo, a primeira sessão a gente fala sobre o autismo, o que é o autismo, conscientiza eles, né? E depois a gente vai falando sobre essa rigidez psicológica, a gente também fala como iniciar e manter uma conversa, como reconhecer emoções e expressões faciais, que também é uma dificuldade muito grande que eles têm, entende? Então, imagino assim que isso que diferencia um pouco desses outros programas, né, que acaba sendo mais voltado para esse público infantil, né, de 2 a 9 anos, né, mais ou menos, assim, que a gente tem bastante e o diferencial profissional desse programa é que ele é um programa com início, meio e fim. Muito então, bem. cada encontro é aplicado um protocolo de treinamento. É diferente das sessões habituais, que eles iniciam quando criança e não tem um tempo determinado. Ele vai realizar sessões a vida inteira. E esse treino de habilidades é diferente, o diferencial dele é justamente esse. E já é possível notar uma evolução nas primeiras sessões do programa, da pessoa, do adolescente que participar do TEATIM? Sim, já é possível notar, porque como nós
temos esse treino de habilidade em grupo, durante aquela sessão que está sendo realizado o treinamento, nós temos as dinâmicas, onde eles interagem entre si, e também eles levam para casa uma tarefinha. E aí é muito importante os pais, né? Assim, sem os pais é difícil aplicar, até porque a gente tem ali as 10 sessões, os 10 encontros com os adolescentes e 2 encontros com os pais, né? E toda semana vai ter essa tarefinha de casa, né? E além disso, que você comentou, né, da interação lá, né, Lília? Sim. No fim, a gente tem um lanche. Então, toda sessão, né, a gente vai ter um lanche no final, onde esses adolescentes, eles vão ter um momento para interagir entre si. E aí, às vezes, até aplicar alguma coisa que a gente ensinou, ou a gente avaliar também alguma dificuldade ali no momento, né, que eles estão tendo. Sim. E aí a gente já vai fazer essa intermediação, se for necessário, né? Inclusive, assim, comportamentos que não são adequados. A Maura, inclusive, Lilian, trouxe essa questão do lanche, que é um momento de interação, né? E um dos principais aspectos, né, de uma pessoa com autismo é aquela pessoa que é um pouco mais introspectiva, né? Um pouco mais calada também. Quais são as estratégias mais específicas que o TEA-Team ele acaba utilizando para poder abordar essa questão do isolamento social, da insegurança que o adolescente com autismo tem? Como que vocês trabalham essas questões que eu acho que são bastante preocupantes na vida de qualquer adolescente, que é o isolamento, né? E também essa insegurança. Porque o autismo ele tem a comorbidade que a gente fala que é a ansiedade, né? Então, muitos deles geram ali essa ansiedade social, né? Então, acabam ficando com medo, com receio dessas interações. E aí, eles não... a gente tenta fazer com que eles vão até os amigos, conversem, né? E se eles não conseguirem, a gente vai fazendo essa intermediação, né? Então, a gente dá um modelo e aí eles tentam fazer igual, né? Para ver como é que eles se sentem. E também como a gente vai trabalhar as expressões faciais, as emoções. Eles vão tentar entender mais ou menos o que o outro está sentindo ou pensando com base na expressão facial deles. Que essa também é uma dificuldade dos autistas, né? Então, eles acabam tendo esse isolamento porque eles não sabem o que falar, né? Aí, às vezes, eles falam uma coisa que não deveria falar naquele momento. Aí, eles não conseguem perceber a hora de parar, né? Então, assim, esse assunto tá chato. Eles não percebem. E aí, é isso que a gente vai tentar fazer, né? No momento ali da interação, porque tem a dinâmica, como a Lilian falou. E aí, a gente vai, que tal a gente tentar fazer assim, né? Porque as habilidades sociais, uma das principais é a assertividade. Então, como eu vou falar o que eu estou sentindo para o outro de uma forma que não vai me ofender e nem ofender ele, né? E que assim a gente consiga achar uma solução para esse problema, que é difícil até pra gente, né? Verdade. Então, imagina para eles que já possuem essa dificuldade, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta avaliar ali no momento a dificuldade deles, mostrar um modelo. E assim, isso é tudo baseado em evidências, né? É tudo estudos científicos, etc. Então, a gente tenta aplicar esses programas, né? Ali. Então, a gente vai vendo o que melhor funciona e adapta para eles, entende? Entendo. Lilian, hoje, olhando todo esse cenário, né, que eu acabei de falar, nós estamos comentando aqui sobre o autismo na fase infantil, na fase da adolescência também. Qual que é a principal diferença hoje de fazer esse tratamento com uma criança dos seus 2, 3, 4, 5 anos, com um adolescente de 11, 12 até os seus 17, 18 anos? Qual que é a principal diferença de fazer esse tratamento? E até tratamento a palavra correta, né, meninas? Sim. Né? Então, qual que é a principal diferença nesse cuidado com criança e adolescentes, fazendo uma comparação? Com a criança, a gente trabalha para que ela desenvolva essas habilidades. Então, ela vai aprender as habilidades
Com o adolescente, você vai refinar essas habilidades. Igual a Maura falou sobre os sinais sociais. São sinais que, desde bebê, ele já vai aprendendo, né? Então, olha para a mãe, vê que ela tá ali com a cara mais fechada, minha mãe tá brava, né? E, então, assim, são sinais que a criança aprende, mas da adolescência, ela precisa refinar essas habilidades. E na adolescência é muito mais difícil porque é uma explosão de sensações, tudo é um problema, né? Tudo é um problema, né? Os hormônios à flor da pele. Os hormônios à flor da pele. E como os pais vão lidar com isso. Então, assim, é bem diferente você trabalhar com um adolescente. Então, dentro do programa, né, como a gente falou, dos hormônios à flor da pele, né? Nós também vamos trabalhar a educação sexual, vamos falar sobre sexualidade, que é um assunto muito importante. Sem dúvidas. Né? E principalmente para que eles saibam se proteger. É verdade. Sim. Né? Se proteger de um assédio, que eles saibam dizer não. Sim, Então, principalmente entender o seu próprio corpo, né? É verdade. Ô Maura, hoje nós estamos vivendo um momento onde, como eu disse, nós estamos discutindo muito esse assunto, né? Há um tempo, há uns 20, 30 anos atrás, isso não era muito comum, né? Tanto que hoje a gente vê pessoas aí com seus 30, 40, 50 anos que são autistas, mas elas não são diagnosticadas, não foram diagnosticadas, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo que a gente se discute muito esse assunto, está cada vez mais comum nas mesas, nas rodas de conversa, a gente sabe que em alguns momentos isso acaba sendo um pouco banalizado, né? Ah, não, tem autismo. Ah, lá, tem autismo. Não é assim. Você foi diagnosticado, o seu filho ou sua filha foi diagnosticado com autismo para poder você comentar. Enfim, como que vocês hoje aconselham e orientam os pais diante desse cenário onde, ao mesmo tempo que se vem conversando muito esse assunto, também vem se banalizando muito o termo autismo? Sim, é bem complicado, né? Ainda mais quando as pessoas ficam assim, ah, nossa, é autista, deixa pra lá. Não, isso aí é muito ruim pra própria pessoa. E aí, principalmente aquela questão que você falou do isolamento, né? Então, a pessoa ela não se sente parte, ela se sente ainda mais estranha, digamos assim, né? Como se ela não fizesse parte daquilo. Então, assim, claro que a gente não tem controle sobre o outro. Então, eu não tenho como dizer pro outro, olha, não fala assim, né? Não é assim que fala com a pessoa. Mas a gente tenta falar para esses pais sempre acolherem essa criança, né? Ou esse adolescente, esse adulto, numa forma de que, olha, tá tudo bem, a gente tá aqui para você, né? Você é único, você né, assim, também tem esses direitos, você também pode fazer suas coisas. Todo mundo é diferente, né? Assim, eu não sou igual a Lilian, eu não sou igual a você. Então, todos nós temos as nossas diferenças, entende? Então, tentar tratar isso como as diferenças que nós temos, né? Mas agora, em relação a esse outro, né? O outro da rua, o outro do bar, não tem muito o que fazer, né? Porque aí é o outro se conscientizar de que, olha, isso não é legal. Você diminuir a doença do outro, você diminuir o transtorno, você diminuir a pessoa em si, né? Então, isso acaba gerando prejuízos para essa outra pessoa que tá ouvindo a sua piadinha de mau gosto, entende? Mas, assim, os pais, é o que eles podem fazer. De acolher, de estar presente, né? De ouvir, de deixar um espaço aberto para que essa pessoa chegue e fale, né? Olha, eu me senti assim, me senti assado, né? Inclusive, já que nós estamos falando sobre isso, eu acho que é importante, né? A gente trazer aqui os principais sintomas. Quais são os principais sintomas hoje, Lilian e Maura? Como que o pai, a mãe que está nos ouvindo nesse momento, que deixou o seu filho na escola, que o filho ou a filha está na escola, mas você nota aquele comportamento um pouco diferente do que
do que você foi lá atrás? Enfim, quais são as principais orientações? Quais são os principais sinais de alerta de que o seu filho ou a sua filha pode ser autista? Olha, primeiro, a falta de interação. Então, a criança, ela tem preferências por se isolar, brincar sozinha. Isso desde neném, desde pequenininho. Assim, no momento ali já da amamentação, a mãe percebe que ele não faz esse contato visual. É uma criança que, ao brincar, não dá a função correta para aquele brinquedo. Você imagina uma criança pegar ali um carrinho. É normal você pegar o carrinho, empurrar o carrinho e dar uma função para esse brinquedo. No caso do autista, ele vai pegar esse brinquedo, vai começar a girar a roda, né? Se é um brinquedo de encaixe, ele vai fazer tudo menos encaixar. Mesmo você dando aquele comando, você ensinando, então ele vai pegar aquela peça, ele vai sair, ele vai sair andando com aquele brinquedo, mas não vai dar uma função para esse brincar. E então choro por conta dessas disfunções sensoriais, desregulação. É uma criança que não dorme bem, é uma criança que ao tomar banho se incomoda com as texturas, a mãe já não consegue lavar a cabeça. Essa criança também apresenta transtornos alimentares, Seletividade alimentar, né? Então, já a mãe também já pode perceber ali no momento das primeiras alimentações, da introdução das transições, né? Do amamentar para a primeira papinha, para as frutas, para os sucos. E essa criança já começa a apresentar essa seletividade. E principalmente, assim, mais pra frente, esse problema na comunicação social, não tem essa reciprocidade. Entende? Então, assim, olha, mãe, tirei 10 na escola, né? Ele geralmente não tem essa troca, né? É muito difícil para eles manter uma interação. Então, o amiguinho fala, vamos brincar? Vamos! E aí fica nisso, né? Então, ele não vai, ele não troca. Aí acaba que ele vai indo pro cantinho dele, fica mais sozinho, né? Então, isso é um ponto, né? A questão dos interesses restritos. Então, assim, eu gosto de dinossauros. Então, eu só vou falar de dinossauros. E é muito difícil você conseguir tirar ele disso. Você até consegue. Ele, mas o dinossauro, né? E um outro ponto também é alguma... como é que fala? Comportamento estereotipado, né? Uma repetição ali. Então, por exemplo, ele fica correndo na sala, ele bate muitas mãos, ele fica assim, pra frente, pra trás, na cadeira, né? Então, assim, são comportamentos que a gente fala ali que meio que fecha o diagnóstico, né? São as estereotipias, né? Que a criança apresenta, a rigidez cognitiva. Muito difícil para eles também. E muitos apresentam, às vezes, uma rigidez ao colocar a roupa. Ele quer sempre colocar a mesma roupa. Do mesmo jeito. Entendi. A gente recebeu aqui uma pergunta no nosso WhatsApp no 999745440 da Rosângela, lá do município de Maracaju. Ela perguntou se uma criança que fica repetindo a mesma coisa durante muito tempo, isso é um sinal? Ecolalia. Sim, né? Então, ele fica repetindo. Então, papagaio, 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 né? Ou começa a cantar uma música do nada e fica cantarolando, né? Então, essas são as estereotipias também. Muito bem, então é um assunto bastante extenso, né? Tem muita coisa para falar. Tem. E é interessante a gente falar sobre isso porque, como eu disse, é um programa inédito aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, é daqui do nosso país, chegou aqui no nosso estado, o TEA Team. Eu gostaria que vocês convidassem, né, a população que está nos ouvindo aqui em Mato Grosso do Sul a poder conhecer um pouquinho mais da clínica, né, sensorial multiterapias que está desenvolvendo o TEA Team. A Sensorial trouxe para Mato Grosso do Sul esse programa inédito.
E nós convidamos a todos os pais, avós, para conhecerem mais sobre o programa, entrar em contato com a gente via WhatsApp. E aí nós vamos dar toda a explicação sobre esse programa, sobre a importância da participação dos pais, né? Sim. Dentro para que o adolescente realmente se desenvolva dentro desse nosso programa. E nós aguardamos vocês para conhecer a clínica, para saber mais. Sim. Qual que é o telefone, o WhatsApp, Lilian? Nosso WhatsApp é o 67 9920 2400. E o nosso Instagram é Sensoriel Multiterapias. E é bom lembrar que a clínica fica na rua Alagoas, 1699, na Vila Célia, aqui em Campo Grande. Eu conversei com a Lilian Thea Lopes, terapeuta ocupacional, e a Maura Gabriela, psicóloga clínica, falando sobre esse programa, o Thea Team, que está ajudando o desenvolvimento de adolescentes com autismo aqui no nosso estado. Obrigado, meninas. Parabéns pelo trabalho. Muito Estamos obrigada. à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Tchau, tchau. Um ótimo dia. 8h02. E agora vamos para o nosso intervalo comercial. Tempo de tomar aquela